Boa tarde, gente amiga, chegando para vocês aí nessa terça-feira cheia de energia e com uma discussão bastante intrigante. Será que existem anjos do bem e anjos do mal? Deuses e demônios que estão muitas vezes justificando atos terroristas ou até mesmo atos contra a humanidade? Não que o terrorismo não seja contra a humanidade. Crimes como aconteceram na França ou crimes ambientais como o Vale do Rio Doce são contra a humanidade. Exato, boa tarde, tudo bem, gente, tudo tranquilo? Anjos e demônios, Viviane. Os nossos anjos sempre foram guardiões dos céus, né? Sempre foram inquisitores também, a caça às bruxas. Os nossos anjos foram demônios, são demônios. Grande pergunta, né? Como explicar uma misericórdia de Deus ou como explicar uma luta de Deus pela fé, como nós tivemos as cruzadas, como nós tivemos tantas lutas e tantas discussões da fé, do que Deus é capaz, do que Deus pode, o impulsionar aquilo que você acha que é certo para você, achando que os outros têm que aceitar da mesma forma. Quem são os anjos? Quem são os demônios? E de que formas eles interagem com os seres humanos, né? Qual o início do homem e qual é o fim do homem? Será que o fim do homem é somente quando ele morre? Quando a carne termina? É um bom questionamento, né? Filosofar sobre algo que o ser humano não consegue explicar, até porque ele não consegue explicar o que é a morte, o que é a vida. A vida ele consegue explicar porque ele vivencia aquilo, né? Mas a morte não. Como muita gente diz, ninguém voltou dos mortos para dizer como é do lado do outro lado. A gente não sabe, dentro do kardecismo, tantos espíritos vieram e disseram como era lá. Mas até tu acreditar, tu só vai acreditar a partir do momento que tu partir, né? Mas a questão de anjos e demônios, o que o homem começa, onde o homem termina, Viviane, tem aquele sentido do quê? Do preconceito, tem o sentido da intolerância, tem o sentido de tu obrigar as pessoas a aceitarem, a conversarem aquilo que tu acha melhor. Como ontem eu estava conversando com a minha nora, e ela disse assim, meu sogro, nós não conversamos, não falamos, o homem não deve conversar sobre futebol, religião e política. Eu disse para ela, não, muito pelo contrário, nós temos que conversar sobre política, futebol e religião. Sim, são três situações, tá, onde tu pode dar o teu parecer sobre as coisas, mas não obrigar as pessoas a aceitarem aquilo que tu acha de ideologia para ti, de pensamento para ti. Principalmente quando tu quer obrigar o outro a aceitar. Dialogar é uma coisa. É dialogar, debater, dialogar, discutir. Tentar chegar a um senso comum. Agora, no momento que tu tem uma filosofia e essa deve tem que ser a única aceita pelo mundo inteiro, é meio complicado, mas né? O chegar ao senso comum que é uma grande dificuldade. O senso comum pode ser aquilo que uma pessoa acha de justo para ela e não o que acha de justo para outra. O senso comum nosso aqui, o que é? Produzir um programa. Mas uma dessas pessoas pode não estar à disposição para isso. Uma dessas pessoas pode não estar interagindo com isso. Então o senso comum tem a sua variação muito grande. E a gente vê assim a cada dia nas notícias e o pessoal... Até era uma grande discussão no Facebook ontem que mudaram as cores em relação à França, né? Colocaram as cores da França. O nosso Beira-Rio aqui também fez a iluminação em homenagem à França. Iluminaram o Cristo Redentor em homenagem à França. E alguns questionaram que nós estamos vivendo aí a catástrofe do Rio do Vale Doce, né? Que é uma tragédia brasileira. Mas, né? Mas aí vem o anjo e o demônio, né? Quem produziu aqui essa tragédia brasileira? O anjo ou o demônio? Mas quem produziu lá na França foi o demônio. Mas... Em nome do anjo? Ou em nome de Deus? O que foi? Não sei se foi o demônio, né? Pois mas é essa questão. Deles, né? Sabe por quê? A filosofia deles, o meu pensamento pode bater com o pensamento de várias pessoas, entendeu? O cara que atira em nome de Deus em alguém, o que ele é? O que ele é? Ele é um inquisitor, ele está na caça às bruxas, nós estamos nas cruzadas novamente. O que ele é? Os infiéis, nós que não acreditamos no islamismo, nós somos infiéis. Então tu não pode obrigar, e aí tu me responde se é anjo ou é demônio. Em nome de Deus. Então, é questionar, aliás, é um país onde se questiona qual é a tragédia que deve ser dada atenção. Não, tragédias são tragédias, todas as tragédias têm que ser dada atenção, né? Não existe uma melhor tragédia ou uma pior tragédia. Eu acredito que a gente tem que pensar de que maneira a humanidade está caminhando nisso.
E isso reflete no dia a dia, reflete nas relações, reflete no comportamento humano, para que a gente pense até que ponto a vida humana está sendo banalizada. E como o homem está vivendo com o medo? Por exemplo, no G1, a notícia é que vocês sabem que depois da tragédia da França, né, o Estado Islâmico ameaçou os Estados Unidos e a outros países de ataques terroristas. Quer dizer, países que participaram de bombardeios na Síria, que foi a resposta às bombas que aconteceram na França, né, são alvo do grupo. Vamos viver muito tempo com a ameaça terrorista, diz o premier francês. E realmente divulgaram um vídeo na segunda-feira, no qual diz que os países que participaram dos bombardeios aéreos na Síria terão o mesmo destino que a França, alvo de ataques que deixaram 129 mortos e mais de 350 feridos na última sexta-feira. A informação é da agência Reuters. Então a gente fica pensando assim, começou uma guerra? Ou será que já essa guerra já existia e agora está sendo noticiada? Essa guerra já existe há um bom tempo. Né? Não, agora que está afetando a parte econômica, porque já houve também algumas manifestações que não é defendendo a religião, e sim interesses econômicos desses grupos sírios, né? Então, islâmicos. Então a gente pergunta até que ponto realmente não está sendo usada a ganância, a inveja para chegar a um objetivo e ceifando vidas. Quando também houve um incêndio e um ataque a uma universidade no Quênia, não foi tão noticiado. Por quê? Porque eram negros Mas aí nós vamos falar da fé junto com a economia. Com certeza. Que o que está acontecendo é a fé junto com a economia, junto com o poder aquisitivo. Com o poder aquisitivo, com o poder per capita, que uma fé que uma religião tem. Como nós tínhamos na Igreja Católica na época da Cruzada, o poder econômico da Igreja Católica era gigantesco. A Igreja Católica, né, dominava o mundo. E aí nós temos exemplos de poder aquisitivo em busca da fé absurdas. Sempre que para justificar aquele armamento que existe no grupo islâmico, meu Deus. Mas aí nós viemos lá atrás com a questão do petróleo no Oriente Médio, nós viemos com a água no Oriente Médio, tudo aquilo que luta a economia do mundo, que move a fé. E aí vem os anjos e demônios. Tu é um anjo enquanto tu estás fornecendo algo. Tu é um demônio quando tu corta determinadas questões. Então tu deixa de ter esta questão do bem e do mal, do certo e errado. O poder da religião junto à economia. O poder da religião, da fé, junto à economia é milenar. É milenar. Os próprios, desde a época do Egito, por que se adorava o faraós e diziam que faraós eram deuses? Porque eles tinham poder econômico, poder da dominação e poder do mandar. E até então ele ser bom ou não ser bom, tudo dependia do que ele tinha de economia ou não. E a gente sabe que existe muito ligado aos interesses, estudos sobre o nome de Deus. Ali os terroristas estão colocando, em nome de Deus vamos bombardear, em nome de Deus vamos... Mas eu acredito que esse Deus deles está meio... É um Deus que ceifa vidas? Será que esse é Deus? Será que isso é a humanidade? Eu acho que... Também, olha, uma guerra santa, né? Mas essa guerra santa já existe. Mas justificada e patrocinada pela economia mundial. Essa guerra santa já existe na Palestina durante muitos anos. Muitos, décadas, não é anos, décadas. É uma guerra santa onde a interpretação de um homem diz que de um grupo, né? Todo aquele que é infiel, que não acredita na sua religião, é contra. Nós temos isso no nosso país. Muito pertinho. Nós temos isso no nosso país, que as pessoas pertinho. não se dão por conta. Lá da casa da gente, às vezes. Tu não pode obrigar uma pessoa que não acredita na tua fé, que não acredita no teu Deus, então ele é infiel, ele não vai. Gente, nós não estamos na Idade Média, só que nós estamos sendo remetidos à Idade Média. Lá, aqui, na África, no Egito, em muitos. É um sofrimento. Me diz uma coisa, quando é que se viu falar... eu não vou falar da minha religião, afro, mas quando é que se viu falar que em nome de Buda se matou alguém? Se sacrificou alguém? Em nome de Buda, por quê? É um pensamento diferente. Eu não imponho para você aquilo que não é para você.
Você não tem o chamado, você não tem o dom, como eu vou impor alguma coisa para você? E é o que está acontecendo lá. Ah, então respeitem os países que estão assim. Mas os países vão continuar respeitando uns aos outros? Há erros de ambas as partes. Erros de ambas as partes. Certo? Erro de ambas as partes. Um querendo dominar a economia, que é um anjo ou um demônio, e outro querendo defender o seu território e dizer que todos os outros são infiéis, que são anjos ou demônios. Quem está certo nessa história toda? Aquele que vai lá e comete o terrorismo? E o terrorismo pode não ser de ambas as partes? Tudo na interpretação do ser humano? Então nós não podemos filosofar sobre isso, Viviane. Nós temos que pensar aquilo que nos atinge diretamente. Nós temos Olimpíadas o ano que vem no Brasil. Nós temos ameaças já para o Brasil. Por quê? Por causa da nossa economia, por causa do nosso território, por causa dos nossos administradores do nosso país? Anjos ou demônios, né? É um tema que não cessa, né? Mas isso acontece também muito a nível de usar a palavra de Deus ou do demônio, a nível de problemas pessoais. Olha só. Pai Mário, perdi 3 bebês aos 5 meses de gestação. E hoje é o dia, né, do bebê prematuro. Né? Não que seja comemorável ser bebê prematuro, mas na verdade existe o dia dessa consciência, né? Pai Mário, perdi 3 bebês aos 5 meses de gestação. Foram 5 gestações diferentes. Não, foram 3 gestações diferentes. Quando chegava no 5º mês, ela abortava. Sou o 3º casamento de meu marido. E disseram que foi uma maldição demoníaca que fizeram a ele. Isso existe? Existe. As maldições, nós já viemos falando já longo desses 4 anos de programa Vivi na TV. Nós viemos falando muito no maledito, nas maldições, nas pragas, que são fatos. Tu não precisa fazer um feitiço para uma pessoa, para esta pessoa ser enfeitiçada. Tu pode enfeitiçar essa pessoa através do maledito, através da praga. Certo? Mas essa maldição demoníaca poderia chegar a ponto de ela não conseguir ter a gravidez? Um demônio pode ir lá e forçar um aborto espontâneo? Não é forçar direto no útero da mulher um aborto espontâneo, mas mudar muitas características da mulher, mudar muitas as características do corpo, que pode sim. Ele pode causar várias coisas. Um feitiço, ele pode tirar a consciência de uma pessoa, a pessoa passar na frente de um carro e ser atropelado. Ele pode colocar o corpo da pessoa em um estado onde esse corpo vai começar a se deteriorar, começar a criar determinadas coisas no seu corpo, no seu organismo, onde vai expelir um feto. Infelizmente. E nós temos que, desculpa Viviane, mas nós temos que comemorar sim o dia do bebê prematuro. Sabe por quê? Porque se ele é prematuro, ele conseguiu viver, ele é um vitorioso. Então nós temos que comemorar sim o dia do bebê prematuro. Eu penso desta forma. Você é prematura, né? Eu sou prematura, eu sou de 8 meses. Então eu tenho que comemorar 2 vezes. Pai Mário, e essa situação da gravidez dela, tem solução? Vamos ver. É uma maldição demoníaca? Temos 2 fatores aí, certo? O primeiro fator é o seguinte, de fato foi feito algo para ela não ser feliz, e a gravidez seria um ponto de felicidade para ela, mas em Ansan, anunciando aqui, e os beijos, mostrando aqui que o que foi feito, e eu digo parte, desculpa a forma que eu vou usar, mas eu vou ter que ser técnico nessa forma. 2 dessas crianças sim foram causadas por esse feitiço. Só que as outras, o corpo dela e o pensamento dela começaram a reagir de uma forma que ela rejeitou e não segurou a gravidez. Ela absorveu? E absorveu, e ainda mais também a saúde. Depois do primeiro aborto que ela teve, já nesse ponto de gestação, que foi através de feitiço mesmo, o que aconteceu? O corpo dela, o organismo dela já ficou com um defeito, com um problema. Então ele já começou a reagir dessa forma. Tá, então, mas ela tem essa maldição, ela tem esse feitiço. Esse feitiço existe. Esse feitiço ele existe. Esse feitiço ele existe. Só que ele existe de uma forma que o corpo hoje já está ajudando muito mais o feitiço. Ela teria entrado em sintonia com essa magia? Não é entrar em sintonia, Viviane. Não é entrar em sintonia. Aquilo que eu já expliquei em outro momento. Tu está com um machucado numa mão, tu nunca teve um machucado, tu bate com a mão, não acontece nada. Aí tu está machucado, tu vai bater, tu vai sentir a dor. Não é? Só que o que acontece assim,
Nessa questão do organismo dela, do corpo dela, a reação é direta. Porque ela, além de ter abortado, primeiro ela machucou alguma coisa onde ela não consegue segurar, e mais o feitiço e mais o psicológico dela. E quando a gente tem esse tipo de problema que afeta fisicamente, que afeta espiritualmente, o ideal é que você realmente busque essa orientação, que você busque esse caminho, até para que você não deixe chegar nesse ponto, porque provavelmente ela já esteja com outros problemas. Então, liga, 3084-3434, aproveita a promoção, hein? Promoção a gente não pode perder. E também vou lembrando vocês que quem quiser participar da sessão que ocorre na quarta-feira, sempre a partir das 20h30, trazendo 1 quilo de alimento, né? E que é a contribuição pedida para a Casa de Iansã e Oxalá. Então você pode participar deixando o seu nome, mas todo o telefone para agendamento de consultas ou para participação dos eventos que acontecerão na Casa de Iansã e Oxalá é o 3084-3434. Meu filho de 22 anos está apático e não quer nada da vida. Ele tem mediunidade e não quer trabalhar isso. Pode haver alguma relação? Pode haver, mas nós aí podemos estar procurando uma culpa em algo que não é, né? Porque a mediunidade, ela pode te deixar apático, ela pode te criar alguns problemas, mas não ser somente isso, né? E, de fato, não é somente isso. Ele tem um problema de mediunidade, ok. Essa mediunidade precisa ser trabalhada, ok. Mas está vendo muito problema dele com o pensamento dele, a falta de vontade de querer fazer as coisas. Certo? Quando tu chega para uma pessoa e diz assim, o teu problema é determinado, e esta pessoa começa a insistir naquele problema, sem aquele problema existir mais, não, mas eu tenho isso, então a mediunidade que está atrapalhando, então as coisas que estão atrapalhando, e aí começa a bater no psicológico, e começa a bater a falta de vontade. O que ele tem é falta de vontade, ele está precisando muito sim trabalhar essa questão de mediunidade, mas tirar essa carga toda que está em cima dele, que é uma carga própria, não é nada feito, não é por causa da mediunidade dele, mas ele se colocando como uma pessoa que não quer nada da vida. E o que essa mãe poderia orientar ele, então? Porque eu acho que falta orientação, apesar que orientação até pode se dar, que eles não querendo, não adianta muito. Exatamente, a primeira coisa que tem que dizer para ela é que o mundo existe, para ele que o mundo existe. Que não é um videogame, não é um conto de fada, que ele já saiu da parte da adolescência dele. Né? Ele tem que começar a criar atitudes para o próprio sustento dele. Ele está com 21 e não está fazendo 22. Nada. 22, está apático, ele não está querendo nada, ele não está tendo um contato com a vida. Óbvio, aí entra a questão de depressão, entra uma série de coisas em cima disso, mas ele precisa primeiro acordar. Ele precisa de um psiquiatra, ele não precisa de um pai de santo. Não, ele precisa de um psiquiatra. Não é um pai de santo que vai resolver o problema dele. Ele precisa de um psiquiatra, porque ele está muito mais se fazendo de coitadinho do que qualquer outra coisa. A vida boa, né? Tá junto com a mãe, tá ganhando, tá comendo, então não tem necessidade. E nós temos aqui também a informação, né, de que muitas vezes as pessoas com mediunidade, elas atraem, mas isso nem sempre pode ser justificativa para várias atividades. Pois é, quando tu entra ou inatividades. Quando tu entra num assunto desse, usando, eu estou usando tu, mas as pessoas em si, dizendo, eu tenho um feitiço, essa pessoa tem um problema de mediunidade, então isso tudo atrapalha. Atrapalha, Viviane, atrapalha. Mas isso não pode ser simplesmente tudo na vida, o causador de tudo. Entendeu? Tu ter uma atitude de sentar, jogar um búzio e buscar as coisas que tem, ok, mas também não adianta tu chegar até a minha frente para jogar um búzio e tu não querer mudar as coisas para ti. Entendeu? Tu saber o teu problema e dizer assim, bom, fiz um trabalho. Esperar as coisas caírem do céu. As pessoas têm que tomar uma atitude. Tudo tem que ser tomado uma atitude. Compreendeu? Olá, tive uma namorada que incorporava todos os dias uma entidade que dizia que ia me ajudar no trabalho e ganhar muito dinheiro. Isso com o tempo foi ficando desgastante, pois era todo dia mesmo. Bebia e fumava até altas horas. Sempre. A entidade chegava todos os dias, acho que em casa, pelo que está falando aqui. Desculpa, mas aí é uma total falta de doutrina, né? Aí a entidade já está abusando, né, para utilizar determinadas coisas. Terminamos o namoro e no meio da briga... A entidade chegou. O senhor já leu a pergunta? Não li, mas é normal, Viviane.
Ah, é normal? É normal. Nesses casos, desculpa até eu ter interrompido, mas... Sim, é normal então a pessoa se incorporar no meio de uma briga. Não é normal. Mas quando tu tem uma entidade que ela já está se incorporando todos os dias, ela já está interferindo na tua vida todos os dias, tu tá dando liberdade para ela, então acontece uma briga, a entidade chega para quê? Para resolver o problema. É que pro leigo lidar com uma entidade que chega todos os dias, ele não tem essa informação, né? E aí, posso lhe fazer uma pergunta? Será que era entidade mesmo? Olha só, vamos ver o que mais que ele colocou aqui. Terminamos o namoro e no meio da briga a entidade chegou e disse que ia me destruir. Isso pode acontecer? Queria enviar os 9 demônios do Apocalipse. O que é isso? Bom, aí vamos colocar uma questão. Tu não pode amar e odiar ao mesmo tempo. Sim, mas aí no meio da briga... Sim, a entidade chegou porque se ele não ficasse mais com a menina... Ela ia enviar os demônios do Apocalipse. Eu tô com medo, eu vou ficar com ela porque senão a entidade dela, que a entidade chegava todos os dias e dizia que ia me ajudar financeiramente. Viviane, sinceramente, isso é uma grandíssima palhaçada. Isso é uma grandíssima palhaçada da menina, da entidade, se é dessa tal entidade, se é entidade mesmo, porque eu não acredito. Certo? Eu não acredito porque uma entidade chegar todos os dias para trabalhar é uma coisa. Uma entidade chegar todos os dias para falar com o cônjuge é o outro. Aqui não tem nada de sessão nem nada. Não tem nada. Diz que todos os dias, tanto que isso foi desgastando o namoro. Aí a entidade vai chegar todos os dias, porque todos os dias ela tem algo para fazer com o cônjuge. Com o cônjuge. Ela tem uma casa de religião, ela é uma pessoa de religião, desculpa, isso é uma grande palhaçada, para mim não existe. E esses 9 demônios do Apocalipse que ela mande então para trazer um grande amor para a vida da mulher, do aparelho dela. Que isso é um absurdo isso, e infelizmente acontece muito, e eu já vi muito disso, uma entidade querer colocar medo no cônjuge para que o cônjuge não abandone a pessoa porque é uma carência muito grande daquela pessoa. Me explica para mim, qual é a entidade de um cônjuge aonde os dois tiveram um trilho junto que essa entidade vai virar do amor e ódio em segundos porque acabou um relacionamento? Isso não é entidade, isso não é santo, isso não é caboclo, isso não é nada. Não existe isso do amor e ódio em segundos para uma entidade buscando usar a carne, ou melhor, a carne querer usar uma entidade para botar medo num relacionamento. Ela pode sim estar abrindo uma porta muito grande contra ele pela raiva que ela vai ficar dele, mas não a entidade fazer isso. Não existe, para mim não existe. Não existe essa forma. É a orientação para ele, então, que ele não precisa se preocupar com isso. Não é uma questão que ele não precisa se preocupar com isso. Ele não precisa se preocupar com os 9 demônios do Apocalipse. Porque se ela tem essa força de mandar os 9 demônios do Apocalipse para fazer alguma coisa essa entidade... Manda lá para a guerra que está iniciando lá na França, do Islã, né? Para fazer a coisa, ou pelo menos os 9 demônios do Apocalipse ia na sexta-feira. Sexta-feira corre a Mega Sena? No sábado. No sábado, e lá no sábado lá já ver qual é os números e trazer para ela enriquecer. Ou trazer o Brad Pitt para casar com ela. Né? Só para ter esse entendimento. Agora, que ele precisa se preocupar, sim, porque a cabeça maldosa de uma pessoa pode destruir a outra, isso sim ele precisa se preocupar. Ele deve fazer uma limpeza, fazer uma segurança, alguma coisa que possa proteger ele, porque ela está com raiva. E a raiva... A pessoa está com raiva. A pessoa está com raiva. E aí a raiva da pessoa pode canalizar muitas coisas negativas, sim. E aqui ele diz que a entidade chegava todos os dias, e o senhor comentou que é falta de doutrina. Então essa moça aqui também está precisando de ajuda, né? Agora vamos falar porque da vai acabar atrapalhando a vida dela. Vamos agora para o lado dela, tá? O lado da moça, a pergunta era dele, mas a gente tem essa preocupação. Eu não digo que em algum momento essa entidade não tenha chegado, certo? Mas não nesta sequência, tá? Ou daqui a pouco não é mais nem a entidade, é um quiumba, um espírito zometeiro que esteja chegando. O que acontece? Essa menina, ela precisa de um acompanhamento de uma pessoa religiosa, de um pai de santo ou uma mãe de santo, que possa orientar ela nesse sentido religioso, porque ela está perdida, e muito. E prejudicando não só nos relacionamentos, quanto na rotina de vida dela, né? Vai destruir a vida dela, porque a carência dela, cada vez que ela tiver, daqui a pouco ela vai estar num ato sexual e a entidade vai chegar. Ele não citou isso, mas que era todos os dias bebida e cigarro,
E pelo visto ela não bebia nem fumava a pessoa, né? Então criava uma situação bem complicada na vida deles. Pois então. Tem outra pergunta aqui também um pouco complicada, né? Até parece sexta-feira 13, né? Mas não, já passou. Meu marido morreu há 7 anos. Rezei missas, fiz desobsessão na casa espírita e ainda sinto a presença dele. Ele era de religião, recebi o tiriri. E quando fui em uma sessão, o tiriri, sempre o tiriri. É sempre o tiriri, Quiroga, não adianta. E quando foi em uma sessão, o tiriri disse que foi mal despachada a sua obrigação. Uma outra entidade. E que meu falecido marido me persegue por isso. O que faço? Bom, aí nós temos também vários setores, né, a ser tratados aí. Isso já fazem 7 anos. Mas a perseguição do marido dela não foi por causa do coitado do Exu que foi mal despachado. Né? Coitado do tiriri. É sempre tiriri e caveira, né, Quiroga? Sempre. Então, em alguns templos que tem por aí, é sempre tiriri e sempre caveira, que são os mais tortos. Né? Aquela questão, deixa caveira, deixa tiriri de lado. Não. A coroa do rei não vai, a coroa do rei não entra nessa situação. Só que a questão dela aqui, Viviane, ela está muito induzida a isso, Iemanjá marcando, e está atraindo o espírito dele e outros espíritos, e não é por causa do Exu mal despachado. Tá, mas aí ela foi numa sessão e disseram, uma outra entidade disse que foi mal feita o desligamento dessa entidade do falecido. Isso pode acontecer? Uma entidade... Não fica a entidade, não a entidade da pessoa, certo? Mas fica os eguns de Exu, ficam os quiumbas. Precisa então ter, realmente não é só largar no cruzeiro. Não é só largar, se nós formos falar nesta questão agora do fundamento. Não, ficou preocupada, né? Não, e o que ela vai fazer agora, né? Sim. O que ela vai fazer agora? Agora ela precisa de uma orientação do quê? De que forma ela vai agir sobre isso. Porque ela vai precisar fazer um trabalho com o Exu para espantar, para afastar e espantar não o tiriri e não o marido dela, mas os espíritos que se aproveitaram dessa situação. Porque ela diz que sente a presença do marido. Então por que ela sente a presença do marido se não é a energia do marido? Bom, Viviane, um espírito, um zombeteiro, um quiumba, ele vai trabalhar em cima da tua fraqueza, certo? A tua fraqueza pode ser o amor, a tua fraqueza pode ser o financeiro. Não coloca aqui. Não, mas aí nós vamos entrar nessa questão. Pode ser até a solidão, né? E a solidão. E onde é que ela deve estar agarrada? Eu tinha o meu esposo que trabalhava com uma entidade. Eu respeitava aquela entidade. Aonde esse espírito vai se agarrar? No esposo, dando cheiro, presença e tudo. Ele vai usar a máscara como se fosse do esposo dela. Certo? Por exemplo, eu uso um determinado tipo de perfume. Todo mundo aqui está acostumado com o meu perfume. Aí o Quiroga, certo? Eu não estou aqui. O Quiroga vai usar o mesmo tipo de perfume, eu estou viajando. Aí ele vai chegar aqui e as pessoas vão sentir o mesmo tipo de perfume e vão dizer, que estranho, parece que o Mário está aqui. Compreendeu? Então é a forma que o espírito vai usar, e isso os Exus, tanto do bem quanto do mal, utilizam a forma de tu sentir a presença da outra pessoa, usar a tua energia e aquilo que tu pensa contra ti mesmo. Eu serei aquilo que tu me deseja que eu seja. Compreendeu? Então, ele vai utilizar a tua energia contra ti mesmo. Tá, e no caso então dela, existe Exu do mal? Existe, Viviane. Existe, que são os quiumbas travestidos, são os quiumbas fantasiados, são os quiumbas que não são entidades verdadeiras. Porque quando tu vai fazer Posso fazer uma coisinha? Me dá licença só um pouquinho? Ana, pega aqui para mim, por favor. Não gosto de falar sobre isso perto dos meus búzios. Quando tu vai fazer, por exemplo, um assentamento para um filho, que tu vai preparar aquele filho para ter numa casa de religião, tem toda uma preparação, todo um segmento para ter. Se simplesmente o Helry resolve abrir uma casinha de Exu, ele vai lá, compra uma faca, corta e faz o assentamento do Exu, ele vai ter um Exu ali naquele momento? Não. Ele vai ter outros espíritos, outras almas negativas, outros Exus que são desiluminados, que não têm a luz, para seguir trabalhando e fantasiando. Até um determinado momento ele ajuda, até a hora que ele começa a ser um parasita e começa a sugar tudo aquilo daquela energia.
Por isso que existe o Exu do bem e o Exu do mal. E um Exu mal doutrinado, ele se torna um Exu do mal. Como no caso da menina. Como no caso da menina. Se ele não tiver uma doutrina, ou fez parte de uma casa daqui a pouco, se achou que ele está pronto, ele mesmo achou, ou a pessoa achou pelos méritos que ele estava tendo e saiu daquela casa, ele pode perder o caminho, perder o fio da meada no decorrer. E não ser mais um Exu bom. E isso, se não tivesse doutrina, se não tivesse trabalho, pode ser considerado um demônio? Pode. Pode, porque uma pessoa boa, ela pode virar um demônio? Pode. Ela com raiva, ela tem qualquer pensamento. Um Exu, por mais doutrinado que ele seja, ele pode virar um demônio? Ele pode. A partir do momento que ele ache que ele é supremo a qualquer outra coisa. E aí ele vira de uma força do bem, ele vira uma força do mal. A falta de doutrina, a falta de seguimento, a falta de comando dele pode acontecer isso. Do bem virar o mal. Essas pessoas que estão sofrendo esse tipo de situação podem vir na sessão, marcar uma consulta com o SET, até para poder avaliar o que está acontecendo com ela? Não só pode como deve, Vianney. Não só pode como deve. Tem muita gente que tem medo de conversar sobre isso. Tem medo de qual vai ser a reação. Tem medo de chegar numa casa de religião, num pai de santo e dizer assim, eu estou passando por um problema, eu estou me incorporando e a minha entidade está passando do limite. Porque a primeira coisa que ela vai achar, que vão recriminar ela. Segundo ponto que vão achar, que vão discriminar ela. Em terceiro ponto, vão dizer que ela é mentirosa. Né? Enquanto na realidade, isso na cabeça dela. Enquanto na realidade, uma pessoa que passa por isso, ela tem que ter a compreensão que ela precisa ser doutrinada, que a entidade precisa ser doutrinada em que? Ensinar como lidar com a entidade e a entidade como lidar com a pessoa. E isso é um caso que acontece com uma frequência muito grande, Fê. Aí, gente, então se você quiser consultar com a Churreira Sete Cruzilhadas, o telefone para agendamento de consultas é o mesmo, 3084-3434. E o endereço da Casa de Ansã e Oxalá, para que você se organize, é a Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Estou iniciando um emprego que fui nomeada há 3 meses, mas sinto muita inveja no trabalho e na família. Queria me proteger. O que posso fazer? Ela acha que ela sente muita inveja no trabalho e na família. Ela foi nomeada no concurso há 3 meses e sente que a família inveja, que dentro do trabalho dela também está sendo rechaçada e ela queria se proteger. Vivi, nós não podemos criar algo que não é. Claro. Certo? Não podemos, isso é uma coisa que é da nossa índole, tanto da mãe Viviane quanto minha, que nós temos essa certeza. Xangô, aqui, marcando o quê? Que não existe essa inveja. Que não existe essa inveja. Nem Xangô, nem Oxum marcando isso. O que os dois estão marcando é simplesmente a insegurança dela, tá? Porque ela acha que as pessoas vão invejar ela, ou ela está tão feliz que as pessoas, só porque as pessoas não estão acompanhando a felicidade dela, ela acha que é uma inveja que está sendo criada. Ela está criando uma síndrome de perseguição. Isso ontem você já falou sobre isso com uma outra pessoa. Exatamente, caso parecido. Caso parecido, tanto que Ogum e Bará abrindo totalmente para ela, para esse novo emprego, para essa nova caminhada dela, mas Xangô pedindo para ela ter cuidado com o quê? Porque ela está se sentindo superior aos outros e achando que os outros estão invejando ela. E de fato não é. Só que nem todo mundo compartilha com ela a alegria da mesma forma que ela. Ela é uma pessoa muito difícil de lidar. Ela tem que compreender que não porque ela conseguiu passar num concurso que ela vai ter um cargo melhor, que ela vai ser superior aos outros, que os outros vão a invejá-la, vão invejar a ela melhor, certo? Porque não há essa questão. Ela não é tão superior assim para ter essa inveja tão direcionada no trabalho, na família e em tudo mais. Oi, Vivi, tem uma praga no meu pé. Namoramos durante 6 meses e ele alucinou. Terminamos, mas ele me persegue em todos os lugares, inclusive no meu emprego. Preciso me livrar dele, porque sinto que vai acabar mal. O que eu posso fazer? Poxa vida, isso vai acabar mal. É um perseguidor, mesmo. No caso, né? Isso que só namoraram 6 meses, imagina se ficassem mais tempo juntos. Atira a pimenta nos olhos dele, sal na boca e pede licença. Não, mas agora falando sério, a coisa é séria mesmo, viu? Ela disse que está sentindo que vai acabar mal porque ele persegue. E ele tem um espírito meio psicopata junto a ele. Como assim um espírito meio psicopata? Eu digo meio psicopata porque é um espírito, não próximo é só nele. A ele. É um obsessor que está junto a ele,
querendo que ela esteja próxima. E simplesmente isso vai fazer um mal muito grande. Ele já tem um distúrbio, certo? E do distúrbio dele existe espíritos na volta dele fazendo a mesma coisa. O próprio distúrbio pode estar abrindo esse tipo de negatividade? Pode, e bastante. E bastante, bastante mesmo. Nós falamos tanto sobre esse assunto, eu atendi uma menina num outro dia, que ela usou bebida e daqui a pouco ela se incorporou. Uhum. Ela veio consultar comigo e ela disse, olha pai Mário, eu bebi e me incorporei. Isso é verdadeiro? Eu disse para ela, olha meu amor, tu tem um problema de mediunidade muito sério. E a tua mediunidade te levou a essa incorporação. E quando há um distúrbio mental como há com ele, sabe, uma obsessão que ele já... Ele fica mais vulnerável? Fica muito mais vulnerável. Muito mais vulnerável mesmo. E aí agora o que ela faz com esse vulnerável que ainda tem um obsessor junto com ele que está perseguindo a ela? Ela vai ter que fazer um axé, para Xangô, certo? E um axé para Xapanã para varrer ele dos caminhos dela. E fazer um axé para Iemanjá para ele esquecer dela total e geral. Ela precisa de um trabalho bem completo para poder trabalho. se ver livre dele e dessa doença que acompanha ele. Ela pode fazer 3 coisas nesse caso. Um trabalho bem completo. 2, delegacia da mulher. Sim. Tá? E 3, contratar um segurança. Porque a coisa é Mas séria. como é que ela vai contratar um segurança para onde ela vai em todos os lugares? Sim, exatamente. Ficar trabalhando com segurança na porta? Não tem Exatamente. como. Então ela tem que fazer um bom trabalho para afastar essa criatura do caminho dela. A delegacia da mulher, agora a gente deixa aí o telefone para vocês, tá? Porque realmente perseguição não pode, né? Tá coibindo a liberdade dela. Exato. 3288-2173 é o número da delegacia da mulher. Você pode ligar e se informar, minha amiga. Mas em relação ao espiritual, esse encosto tem que largar do teu pé mesmo, como tu escreveu aqui para mim. Liga, agenda 3084-3434, tem promoção no valor da consulta, atendimento de segunda a sexta-feira, normal, porque sábado nós teremos atividades extras, que logo eu já vou trazendo aqui para vocês a agenda da semana. A agenda da semana da Casa de Ançã, Oxalá, essa semana, nessa que nós estamos aí, iniciando nessa terça-feira, nós temos sessão, quarta-feira, com consultas com o Exu Rei das 7 Encruzilhadas, e também temos atendimento normal com Pai Mário de Oxalá, Pai Júlio de Xangô e Viviane de Ançã. Agendamento com valor de desconto. Mas para desconto no valor da consulta, você tem que ligar até às 18 horas. Essas promoções relâmpagos, né? Mas para você conseguir já deixar a sua agenda ok, tá bem? 3084-3434. Algumas pessoas me perguntaram, Viviane, se esse ano terá atendimento no litoral? Sim, vamos ter a partir do dia 28 de novembro. 28 de novembro. Nos sábados. O que são anjos? Tenho recebido mensagens em sonhos que são muito boas. E até sonho com lugares lindos. Mas não sei o que fazer com isso. O que são anjos? Anjos a gente poderia colocar como deuses da Igreja Católica, né? Porque anjos, a partir do momento que eles têm a presença, eles são mais próximos de Deus, então eles são deuses, são santos, né? Sim. Nesse entendimento. O anjo em si, para nós, na cultura africanista, ele tem um segmento dentro da Quimbanda, certo? Dentro do Exu. Tá? Os anjos são aqueles que encaminham as almas, que levam as almas, certo? Então, tanto que em casinha de alma se coloca anjos, não imagens de santos, né? Se colocam anjos ali dentro. E tenho recebido mensagens em sonhos que são muito boas e até sonho com os lugares lindos, mas não sei o que fazer com isso. O pensamento já do anjo, a gente tem como alguma coisa de candura, né? Algo celestial. Então, no caso dela, que ela está tendo esses sonhos de prosperidade, esses sonhos de coisas boas, o anjo vem anunciando isso. E, de fato, pode estar acontecendo isso para ela mesma. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. E fato, Viviane, e fato. Só que esses anjos que estão anunciando para ela, eu não sei a idade dela aí, mas provavelmente alguém da família ou ela estará grávida, né, no próximo ano. É um anúncio de boas novas, Iemanjá anunciando junto. Isso pode acontecer. Exatamente, isso pode acontecer. Olha só, olha que bonito, até muito bonito o jogo para ela aqui, tá? Odé e Otim, donos da caça, donos da fartura, né, da união familiar também, anunciando junto com Oxum e Xangô de Bede e Iemanjá a mudança para o ano que vem de nova vida. E Obá pedindo só para ela ter muito cuidado com fofocas que vão querer destruir toda essa paz. Então,
Presta atenção, então, com as fofocas e, né, continua orando, continua buscando aí uma energia positiva. Encontrei uma pessoa muito boa em minha vida, Pai Mário. Já passamos dos 60 anos e queremos namorar. Show de bola. Que ótimo, que ótimo. Parabéns, parabéns. Aí vem o senão, né, gente? Ai. Mas a filha dele se mete muito e não quer que ele tenha ninguém. Há um demônio na nossa vida. Agora trancou os cartões de crédito e quer interditá-lo. Mas ele é saudável e lúcido. Tudo isso para ficar com o dinheiro dele, pois nem o procura. Ela mora em outro estado. O que faz? Vai na justiça. Sim, mas na justiça já está aqui, né? Não, vai na delegacia do idoso. Tem o telefone da delegacia do idoso aí, Ana? Delegacia do idoso, primeira coisa, porque ele não tem, ele tem ainda toda a nitidez, tudo que precisa. A delegacia do idoso, 3288-2390, telefone da delegacia do idoso. Primeira coisa que tem que ser feita é denunciar essa menina. Porque ela está querendo interditar, ela deve ter alguma prova de que ele estaria senil no caso. Exatamente, né? Exatamente. Então, a primeira coisa que esse senhor tem que fazer, ir na delegacia do idoso e fazer uma denúncia contra a filha dele, que está querendo, tirou o cartão de crédito, está querendo manipular a vida dele. Claro. Mas vamos ver agora religiosa, tá? Que eles, na verdade, querem namorar, querem ter a vida deles. E por que não ter a liberdade? E por que não ter a liberdade? Ele não está morto, ele tem direito. Se ele está namorando uma pessoa de 60 ou uma pessoa de 20, não interessa, ele tem direito. Inhansã respondendo. Ele tem direito e ela que é insana. A filha é insana. Ah, ela diz que é tudo por dinheiro. A filha é insana e realmente, velho. E realmente ele pode ter problemas de saúde, mas a questão dela, o medo da filha é que ele venha a falecer e ela fique com os direitos do falecido. Que isso? A pessoa nem morreu ainda. Tanto que Xangô pede aqui, de fato, para ele procurar os direitos de justiça para ele, certo? E fazer um bom Amalá para Xangô, para Inhansã, um Amalá para Xangô, um axé para Inhansã e uma misericórdia para Iemanjá, para essa guria. Ela é um demônio mesmo, ela está tirando tudo que é do pai dela, ela está usurpando tudo que é dele em vida ainda. Quando o senhor diz que ela é um demônio, significa que ela tem um comportamento? Sim, ela tem um comportamento, porque uma filha querer tirar tudo que é do pai, isso não é uma pessoa boa. Então o demônio não seria um ente, seria uma expressão, um sentimento. Uma expressão de alguém que está querendo manipular um pai, que está querendo tirar as coisas do pai, que ele construiu uma vida inteira em vida. Desculpa a expressão que eu usei, que ela é um demônio. Desculpa a expressão, porque eu usei até a mesma expressão que esta senhora colocou, porque ela está destruindo a felicidade dele. Está destruindo a felicidade dele. Está querendo o financeiro dele. E está querendo dominar a vida dele. O que é isso, nesses 3 pontos? É quase o perseguidor da outra lá. Exato, né? Exato. Ela está querendo manipular a vida de um pai. Dizer o que é certo e o que é errado. Não funciona assim, a ordem legal da vida não é assim. A ordem legal da vida é o pai e a mãe ensinarem um filho até uma determinada idade e daquela idade em diante ele ter a liberdade. E não virar depois de velho um filho ou uma filha querer mandar num pai. Ela não colocou a idade dela, mas já disse que já mora em outro estado, então provavelmente não, né, maior de idade. Maior de idade, mora em outro estado. Aí já está com os cartões dele. Coitado, sobrevive de que forma? E ainda quer manipular a vida dele. E a gente pergunta muitas vezes se essas situações, elas têm solução. Claro que tem. O que a gente tem que buscar são os caminhos, saber de que forma trazer esses caminhos, de que forma buscar as respostas verdadeiras. Por isso a gente está deixando aí o telefone 3084-3434, para que você possa agendar essa consulta. Quem ligar até às 18 horas tem aí desconto no valor da consulta. E o endereço da Casa de Inhansã e Oxalá é Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Pai Mário. Deixa eu só fazer uma pergunta para a senhora, mãe Viane. Pode ser. Essa promoção é para quem liga até às 18 horas, né? E quem assiste o programa à noite? Ela pode ligar no outro dia daí? Pode ligar no outro dia à tarde e até consegue. Aquela pergunta que eu tenho que fazer como nosso telespectador, né? Tá, mas eu estou assistindo o programa das 9 às 10, como é que eu faço? Liga no outro dia no outro dia, a partir das 10 da manhã, liga e marca também ali, é só consulta. Nós teremos a sessão de Exu na quarta-feira. Precisa trazer alguma coisa? Sim, 1 quilo de alimento não perecível, né? Para que a gente possa fazer as campanhas de final de ano.
No dia 4 de dezembro, haverá algum tipo de atividade na casa? Sim, dia 4 de dezembro. Dia 4 de dezembro haverá uma atividade em nome de Iansã, né, Viviane? Isso, aí no lado de nação, tá? E no dia 5 de dezembro ocorrerá um workshop sobre os orixás e as energias regentes 2016 e o curso sobre mediunidade e ancestralidade. Isso no dia 5 de dezembro, aqui na Casa de Iansã e Oxalá. Quer informação? É o 3084-3434, dando sequência aos cursos que iniciaram em setembro. Então você tem aí a oportunidade. Dia 4, homenagem ao Orixá Iansã, é dia de Iansã, né? Então você também que gostaria de trazer uma oferenda de final de ano, você que gostaria de trazer velas, pode trazer no dia 4, que é uma sexta-feira. E no sábado teremos o workshop sobre os orixás e as energias de 2016. Então você que gostaria de saber mais sobre cores, sobre simpatias, sobre previsões, será no dia 5. E aí, claro, com promoção no valor da consulta do jogo de cartas. Também nesse workshop será abordado o jogo de cartas e as cartas regentes para 2016. O custo? 1 quilo de alimento não perecível. Certo? São as atividades, os eventos que ocorrem aqui na Casa de Iansã e Oxalá. E no dia 8 haverá o sorteio aqui no programa da imagem de Oxum, do vulto de Oxum, de Jorge Caô. O telefone de Jorge Caô é o 9872-6407. Sorteio, Jorge Caô estará conosco aqui, fará o sorteio e a entrega, então, do vulto de Oxum. Gratuitamente. Basta você entrar no Face e colocar o seu nome e telefone lá na página de Jorge Caô, certo? Daí não é tanto conosco aqui. Então temos aí um final de ano que não é festivo e sim muito espiritualizado, que já vem sendo regido por Iemanjá e será um ano de muitas energias que vão influenciar o dia a dia. Por isso nós estamos fazendo aí o workshop de final de ano, né? Preparando você, a limpeza final de ano também já vai iniciar no dia 4, para o pessoal que estava perguntando hoje pelo telefone, mas às vezes não dá para esperar, tem que fazer aquele tratamento, como aí esse tema hoje que foi tão pesado, porque existe uma pergunta aqui ainda, o seguinte: existe alma gêmea? Somos anjos caídos do céu para pagar as penitências na terra? Isso é uma pergunta cristã, hein? Nós tivemos já uma discussão, eu e a senhora, em relação à alma gêmea. Há alguns anos atrás, que eu disse que eu não acreditava em alma gêmea, porque se eu tiver alguém muito parecido comigo, ou alguém idêntico a eu não vou me apaixonar por ele. Porque eu vou estar me apaixonando por mim mesmo. Aí é a síndrome do narcisista. Mas eu também já lhe expliquei que a alma gêmea é uma centelha. Aí eu vou deixar para a senhora explicar isso. Que é uma centelha de Deus. Então, provavelmente a alma gêmea é aquela proximidade mais ligada um ao outro, vindo de Deus. O Yin e o Yang, né? Pode. As duas pode energias. Ser um das leituras. Mas aí eu não concordo como colocando ela como alma gêmea. Eu concordo colocando ela... É uma alma igual. Mas nem gêmea é igual, né? Nem gêmea é igual, mas nós temos que compreender que a proximidade do amor, o amor ele tem que ter uma canalização. E quando tu te torna muito parecido com o outro, não existe o amor. O anjo caído do céu é o demônio, não é? Dentro da igreja cristã? Sim, é o Satanás. Que na verdade ele é o anjo caído do céu porque invejou, né? Era o filho preferido, no caso, né, na cultura cristã. E devido à inveja, Lúcifer. Lúcifer, né, Satanás? Lúcifer. E esse é o anjo caído do céu, não nós. Nós somos filhos de Deus. Né? A nossa penitência talvez seja resgatar algumas coisas que nós mesmos, pelo livre-arbítrio, geramos nesta e em outras vidas. Mas a pergunta que abriu o programa, e que eu acho importante, quando é o início e quando é o fim do ser humano? O fim termina com a morte? Para mim não, Viviane. Para mim a morte termina com a carne, não com a vida, né? A vida, o nosso corpo é feito de espírito, o nosso corpo é feito de uma energia celestial que nós não conseguimos ainda explicar. Tem gente que diz assim, ninguém conseguiu fotografar ainda uma alma. Já conseguiu sim, mas aceitar o fato de terem conseguido fotografar uma alma é diferente.
Nós não estamos falando de fantasmas ou poltergeist, nós estamos falando de almas, estamos falando de energia. E o começo e o fim, ele termina, ele começa onde? A gente não tem certeza, a gente tem uma plena certeza que o começo é quando nós fomos gerados e o fim é quando nós vamos partir. É a única plenitude que nós temos sobre tudo. O fim da nossa energia da nossa existência carnal na Terra. Na Terra. No entanto, o mundo espiritual ainda há continuidade. E para as pessoas que ficam, como aqui eu tenho essa senhora, que ela não era de religião pela pergunta que ela fez, o marido é que era e recebia uma entidade. Então, quer dizer, essa questão espiritual para ela do marido continua. Logo que tem consciência, tu existe, né? Isso Tudo que tem consciência existe. Existe, né? Logo que tem consciência, porque isso foi mais uma expressão de um filósofo, certo? Penso, logo existo. Penso, logo existo, né? Se eu existo, eu sou um ser humano. Por quê? Porque é o fato do pensar, do raciocinar. Quando tu deixa de pensar e raciocinar, é quando o teu corpo, quando tu entra em coma, quando tu morre ou quando algum outro fato assim. Tu deixa de existir neste plano espiritual, que é o único plano espiritual que nós temos consciência plena, que a física e a ciência explicam. O outro lado não. Compreendido? Ponto. Então, neste caso, que nem desta senhora, desse Exu, que está ali incomodando ela, a plenitude da sabedoria dele, do Exu, do marido, pelo tempo de existência, quando o marido partiu, ele foi junto. Certo? Ficou aberto um portal para quem? Para aquele que não tem a existência junto a um ser humano, usufruindo e usurpando as coisas dela. Sim, a gente já sabe que não era o Tiriri, é que uma não outra era coisa, Tiriri, no caso dela. Que é uma outra situação. Aonde tudo começa, aonde tudo termina. Filosofar. Sim, porque esses Exus vieram o quê? São anjos caídos do céu? São demônios que subiram na terra? Não. Os Exus são seres que viveram sobre a face da terra. Certo? Que tiveram uma doutrina pós-morte. Uma doutrina pós-morte do corpo humano que eles tiveram. Aonde eles foram também profetas aqui, tiveram problemas de mediunidade aqui, foram não compreendidos, como tantos outros que têm problema de mediunidade, que enxergam as coisas e não são compreendidos no dia a dia. Então, um Exu, ele pode perceber, inclusive, esse lado da espiritualidade no sentido negativo. Por exemplo, nós tínhamos uma amiga que está em Paris e que está a 200 quilômetros de onde explodiu uma bomba. E havia 2 brasileiros que estavam no estádio, um saiu ferido, e os 2 saíram feridos, né? Mas não gravemente. Mas essa amiga estava a 200 quilômetros de lá, também participante da nossa religião. A entidade dela pode ter aproximado, não estou sugerindo, né? Como se fosse um caso de nós aqui, se fosse largar uma bomba no Brasil, por exemplo, né? Que parece meio ridículo, mas pode acontecer. A nossa entidade nos enviar para outros locais, criar um problema como estragar o carro, ou ter... Para que a gente não sofra esse risco? Sim. Se ela for bem doutrinada, bem iluminada, porque ela conhece a maldade humana. Sim, totalmente. Paulo Coelho, em alguns livros Essa amiga pode ter sido protegida pelas entidades dela? Foi. Paulo Coelho escreveu em livros sobre a aproximação do seu anjo da guarda. Nós temos exemplos de pessoas da nossa religião que saíram de locais onde aconteceu uma tragédia propriamente dita. E para aquelas pessoas compreenderem melhor, que é uma questão que eu não gosto de falar a palavra workshop, mas do curso de mediunidade que eu dou, certo? Que se chama premonição, déjà vu. O que é isso? Anúncios do teu anjo da guarda, anúncio do teu Exu, anúncio do teu caboclo, anúncio do teu orixá, te tirando de determinados pontos. Uma palavra que eu sempre disse, uma expressão que eu sempre uso, que é de Paulo Coelho: esqueceu alguma coisa em casa, tu teve que sair para a rua, voltou até em casa para buscar aquilo que tu esqueceu, espera alguns minutos antes de retomar a tua viagem. Isso se tu estiver bem preparado, com uma boa segurança, uma boa orientação religiosa. Agora, existe o lado inverso. Existe o inverso. Quer dizer, se você está aquela esponja, uma negatividade, ou com alguma macumba, ou alguma feitiçaria negativa, tu pode ir ao encontro da maldade, ir ao encontro da negatividade. Nós podemos até no programa de amanhã montar um quadro, tá? Um tempo, certo? Para a gente falar direto nisso e mostrar efetivamente como funciona essas coisas,
né, que nós já estamos quase encerrando o programa, isso é um assunto de um debate muito longo. Mas o que você estava falando da questão da segurança, de tu ter uma orientação, Viviane, tu pode fazer uma segurança nesse cordão onde tu estás, como a guia que eu estou usando hoje, e daqui a pouco rebentar um fio e seja um prenúncio de alguma coisa que está para acontecer, através de uma segurança. Então, a segurança é muito importante nessa questão toda. Sua mensagem para o dia de hoje? A minha mensagem para o dia de hoje é o seguinte, gente, não é porque aconteceu algo na França ou aconteceu algo no Brasil que nós temos que nos desiludir com as coisas. Nós temos que ter muito mais fé e muito mais força. Há pouco tempo atrás nós tivemos problemas sérios de chuva aqui no Rio Grande do Sul, que deixou muita gente desabrigada. E essa barragem que estourou pode ter sido por chuva, por uma série de coisas também. Gente, cuide melhor do seu ambiente, do seu entorno e cuide melhor do seu espírito. E quando nós pensamos que o prejuízo a longo prazo de matar um rio significa também matar humanidades, tribos e a base do ser humano. Então essa morte são atos praticados pelos humanos e com eles nós devemos sempre estar unidos, até para poder orientar. Amanhã a gente volta sempre aí conectado com vocês.